Nos dias nublados, Tu és minha luz. É Tua graça que sempre me conduz. Se a tempestade tenta me abalar, Tua voz me faz recomeçar. Não preciso de ouro, nem de poder. Só quero te amar e te obedecer. Tem muitos irmãos viajando, né? Então hoje nós estamos meio desfalcados aqui. Mas nós vamos prestar um culto a Deus, né? Uma das coisas que nós temos que saber quando nós viemos na igreja, né? Principalmente no domingo, a gente tem que criar uma mentalidade que nós não viemos aqui para assistir um culto, e nem para se deleitar num culto, nem para receber algo, né, de Deus. A Bíblia fala que nós viemos aqui, né, para prestar culto a Deus. Então é para nós adorar a Deus, para nós orar a Deus, para nós buscar a Deus, se aproximar de Deus, conhecer Deus, ser exortado por Ele, não ser massageado. Não é para o nosso ego ser massageado, para nós ser aprovado por Deus, mas sim nós escutarmos palavra de correção para a nossa vida. Por quê? Porque nós devemos falar assim, ó, eu tenho que melhorar. Não tem ninguém tão bom que não possa melhorar, né? E não tem ninguém tão ruim que não possa mudar. E todos precisamos de correção, né? E às vezes, o que acontece? Nós somos igual criança. Nós não gostamos de ser corrigido. Nós não gostamos de ser confrontado. Criança que é assim, né? Mas quando uma pessoa tem propósito na vida e objetivo, ela começa a gostar de ser corrigida, porque ela não vê isso como um ataque, ou como um mal, ou como alguém querendo, né, destruir ou rejeitar ela. Ela vê como, né, alguém que está corrigindo ela para que ela se dê bem na vida. Amém, querido? Então nós temos que parar de ser crianças espirituais e sermos adulto espiritual. Amém, querido? E nós estamos sendo corrigidos, né, num período bem grande, talvez nós vamos ficar mais tempo lidando com isso, sobre gratidão. Né? Gratidão. Né? E para falar de gratidão, não tem jeito de falar gratidão se não falarmos de ingratidão. Né? Então eu preciso que vocês não achem ruim quando eu estiver falando da ingratidão. Porque se a gente ficar ensinando as pessoas sobre gratidão, né, elas não vão se ofender tanto, mas na hora que a gente falar sobre a ingratidão, vocês vão se sentir confrontados. Às vezes, né, vocês vão achar até que é coisa pessoal do pastor. Né? É lógico que quanto mais perto a pessoa estiver do pastor, mais conviver com ele no dia a dia, né? Ela vai se sentir mais ainda atacada. Normal, por quê? Porque ela, né, vai falar assim, pô, tá pegando no meu pé, tá de marcação comigo. Mas não é, isso é generalizado. Nós, né, podemos ver na nossa face que nós somos pessoas que vivem com o coração cheio de murmuração. E nós precisamos aprender a lidar com isso, para não sermos igual aquele povo do deserto. O povo do deserto, Deus tinha um propósito para eles. E era chegar na terra prometida. E Deus tem uma terra prometida para nós também. E ela é depois da nossa ressurreição. Na ressurreição dos mortos, nós vamos entrar na terra prometida. Mas vai permanecer sem ser ressuscitado no dia do arrebatamento as pessoas que não foram aprovadas. Aquelas que não vão entrar na terra prometida, não vão ressuscitar no dia da ressurreição dos mortos, né, que é o dia do arrebatamento. Vão ressuscitar depois de 1000 anos para serem julgados. E vão ser julgados por aqueles que entraram na terra prometida.
na promessa de Deus. Também nós vamos viver 1000 anos nessa terra ainda, depois que for ressuscitado, como figura física, prometido para Abraão, para Adão, Abraão, para todos os homens de Deus do passado, para Deus mostrar, né, fisicamente, né, que aqui também é a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Né? Nós vamos, depois de ressuscitado, nós vamos voltar aqui e reinar com Jesus durante 1000 anos. E essa é a razão de nós sermos transformados e aprendermos a passar, né, por esse período, essa peregrinação que nós estamos aqui de 50 a 100 anos, né? De 50 a 100 anos, todo mundo aqui quase morre. Vai ser bem difícil um aqui passar, né, de 100 anos. Mas chegar no 110 é mais difícil. Mas tá bom demais, né? É muito tempo Deus aguentando nós pecando, né, se nós não converter, né? Amém, querido? Então, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar sobre várias coisas, para que nós não sejamos pessoas comuns, como aqueles que murmuraram. Já pensou? Quantos milhões tinha, Raquel? 2.400.000 pessoas. 3,5 milhões de pessoas. Vamos pôr 2.400.000, porque os de menos de 18 anos não era. Só 2 entrou na terra prometida. E aqueles 2, querido, eles tinham algo, querido, que fazia com que eles eram gratos. Diga comigo, gratidão é a memória do coração. A memória, querido, o que é memória, né? Você recebe um favor de alguém, um benefício de alguém, muito importante para a tua vida. Então, primeiro nós recebemos o que? De Deus, né? A graça de nós existirmos. Se nós existimos, nós já temos que ter a memória de que nós fomos criados para a glória de Deus. Então, só nesse ponto aí, querido, nós ouvimos aquele vídeo, né? Aquele dia lá. É uma pena que hoje vai ser difícil, né, passar os vídeos, né? Porque eu queria até que passasse, mas o Lucas não veio hoje. Mas nós vemos aquele vídeo, né, querido, daquele cara que não tem braço, não tem perna, que coisa assim, né? E ele começa a falar, né, que o segredo dele foi ser grato. E na hora que ele estava terminando de pregar, ele falou: ó, o conselho que eu dou para vocês, parem de reclamar. Parem de reclamar. Nós fazemos, querido, de um problema com o filho, de um problema financeiro. Isso não é problema, querido, são circunstâncias que nós temos que usar para transformar o nosso coração, para transformar a nossa vida. Se nós temos um problema financeiro, se nós não estamos prosperando, é porque Deus quer nos transformar, quer nos ensinar a mexer com a economia, para nos prosperar. Deus está querendo nos corrigir, nos ensinar, e nós reclamamos, a coisa só vai piorando, o descontentamento só vai piorando. Então nós temos que entender que circunstâncias não podem ser motivo de nós ficarmos tristes, ficarmos descontentes. Nenhuma circunstância pode ser motivo de ficarmos descontentes se nós começarmos a ter memória do coração. Pô, eu existo porque Deus permitiu com que eu existisse. Só de eu existir, querido, já vale tudo. Eu vejo em Jó, quando Jó perdeu tudo, qual que foi o impulso de Jó no meio daquele sofrimento, querido, de toda aquela perca? A memória de gratidão
dele, da existência dele, né? Do porquê que Deus criou ele, veio na hora. Jó se jogou no chão, tirou suas roupas, se cobriu de cinzas, né? Para mostrar, querido, que a insignificância dele, né, querido, mais a grandeza de Deus. Ele se colocou em forma insignificante, mas não porque ele é insignificante, mas para mostrar, né, que ele dá significado a Deus. E ele diz bem alto, para todo mundo ouvir: o Senhor Deus me deu, o Senhor Deus tirou. Nu eu nasci, e nu eu voltarei. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Glória a Deus. Então, 1 Tessalonicenses 1,5, lá diz assim: em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Não por tudo, mas em tudo. Por quê? Porque você não teria aquele problema se você não existisse. Você não teria aquele problema se você não tivesse aquela bênção ao qual, né, está vindo aquele problema. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco. A gratidão, querido, ela é a memória do coração. Eu vejo pessoas, querido, que me ajudaram, né? Eu não posso esquecer. Toda vez que eu vejo que as pessoas, toda vez que Deus me lembra, às vezes, pessoas, né, querido, que me ajudaram, passaram por lutas e dificuldades, e eu podia ajudar elas, eu fui lá e ajudei. Mas se eu não tivesse essa memória no coração daquilo que a pessoa fez, e 90% delas, querido, quando nós se separamos, as pessoas me prejudicaram, as mesmas. Eu perdi o acesso a elas, e elas a mim. Nós nos afastamos quando nós somos prejudicados, pessoas. Mas nós não podemos deixar isso, né, fazer com que nós desonremos essas pessoas. Nós precisamos ser gratos, porque em fases da nossa vida Deus usou pessoas, e não eram pessoas que estavam te ajudando, era o próprio Deus que estava te ajudando através delas. E quando você está honrando essas pessoas, você não está honrando aquela pessoa, você está honrando o Deus que usou elas. Se você duvida de mim, você vai na Bíblia. Quando você vê na Bíblia, querido, quando os homens se rebelaram contra o rei Davi, eles estavam se rebelando contra o próprio Deus. Quando eles se rebelaram contra Samuel, eles se rebelaram contra o próprio Deus. E quando nós estamos desonrando nossos pais, nós estamos se rebelando contra o próprio Deus. Quando estamos desonrando o nosso patrão, nós estamos desonrando o próprio Deus. Quando estamos desrespeitando, quando estamos discutindo, quando estamos peitando a autoridade, nós estamos peitando o próprio Deus. Quando não estamos sendo gratos por aquele, querido, que foi responsável por nós termos aquilo que nós comemos. Porque quando você põe o prato de comida na sua mesa, alguém foi levantado, querido, para montar uma empresa, montar alguma coisa, para você ir lá trabalhar, para você pegar aquele dinheiro e pôr um prato de comida dentro da tua casa. Se você estiver descontente porque está ganhando pouco, e você murmura, e quando você murmura, que você trava a tua vida. Por quê? Porque quando você se torna ingrato à pessoa, aquilo que ela faz por você, você perde o acesso. E quem estava te dando aquele acesso, querido, quem abriu aquela empresa, foi Deus que levantou aquela pessoa para te dar aquele emprego. Quando você desonrou aquela pessoa, você, querido, está perdendo acesso a outras bênçãos que Deus iria te dar.
Porque você não está desonrando o patrão, você está desonrando o próprio Deus. Até dentro da igreja eu aprendi, querido. Eu usava um termo bem chulé, puxa saco de pastor. Não é puxa saco, é que você tem que honrar o teu pastor. E eu vou falar uma coisa para você. Os 2 pastores que eu tive, não era fácil de eu honrar eles, porque eles eram diferentes do que eu gostaria que fosse. E bem diferente. Dorival e a Raquel sabem. Um era mais avivado, eu gostava disso. Mas ele era muito tranquilo, muito folgado, gostava de buscar uns negocinhos no Paraguai. Eu não concordava com aquilo, não sei o quê, papapá. Mas o dia que eu aprendi, querido, que eu estava lidando, com alguém que estava com autoridade e eu poderia estar pecando com o próprio Deus, eu comecei a honrar, entende? As virtudes daquele pastor e sofri. Por quê? Porque eu tinha que amar aquela pessoa com todos os seus defeitos e honrar. Se o pastor Vanderlei vir aqui, vocês podem perguntar para ele: quem é que deu apoio para eles quando a igreja inteira estava rebelando contra ele? Foi a causa dele ir embora de Bandeirantes. Ele mesmo vai falar assim, o Trovati, o Crese ia todo dia lá em casa orar por mim, 9 horas da manhã. Era a época que eu estava mais tranquilo, ainda não tinha arrumado emprego. E era a hora, querido, de eu me vingar, porque eu tinha sofrido muito com ele por várias circunstâncias. É um segredo. Depois vem o outro pastor. Eu gosto de lembrar só do lado bom, Mas todo mundo sabe, que o meu ministério era de avivamento e aquele pastor puxava o freio de mão. E trabalhava na surdina puxando o freio de mão. Mas eu entendia ele, por quê? Porque ele era o administrador da igreja. Enquanto, querido, eu tinha muito trabalho, o casal aqui, minha esposa sabe, eu tinha muito trabalho com as pessoas que andavam comigo, para poder eles honrar o pastor, porque eles via as coisas que os pastores faziam, e eles vinham reclamar para mim, e eu ficava defendendo, e ficando, é ou não é? Esse é meu segredo. Fui trabalhar de empregado, primeiro emprego, era totalmente avesso, da minha maneira, do meu jeitão, o meu patrão. E eu fiquei 1 ano ali na prova. Todo dia eu tinha vontade de pedir a conta. E eu falava assim para Deus: abre uma porta para mim que eu sei que o Senhor está me tirando daqui. Abre uma porta para mim que eu sei que Deus está tirando daqui. Por outro lado, eu recebi a profecia que o Senhor tinha me dado aquela loja. Mas o fato de honrar, agora preste bem atenção, para honrar é impossível você honrar alguém se você não estiver grato a ele por alguma coisa. Então, por exemplo, eu tinha muita gratidão, porque o pastor Eduardo, Deus abençoe ele, que ele prospere, que os dias dele sejam de muita bênção. Ele me dava oportunidade. Ele não deixava eu pregar de domingo, que era meu sonho, era pregar de domingo. Meu sonho ele nunca me deu, Mas eu tinha todas as chaves da igreja, eu era o presidente da igreja, eu era o professor dos jovens,
Depois ele me deu a sexta-feira para nós fazer culto. Eu acho que ele se arrependeu muito, né? Mas deu. Né? E nós ficamos o tempo todo ali honrando. A luta deles depois foi para que eu não saísse. Mas Deus tinha uma palavra para nós e nós tivemos que sair. Toda a honra, toda a glória nós damos a Deus. Amém, querido? Toda a honra, toda a glória nós temos que dar a Deus. Eu estou aprendendo a amar a minha esposa cada vez mais. E agora, querido, que eu estou ministrando sobre gratidão, parece que a minha vida está decolando mais ainda. Por quê? Porque às vezes mesmo que você tem aquilo, mas se a gente não falar, a gente relaxa. A gente deixa de praticar a gratidão. E de certa forma eu relaxei muito na questão de gratidão, porque Deus estava falando para mim me exercer minha autoridade, porque o diabo quer roubar a autoridade que Deus dá para a gente todo dia. Através dos irmãos, através dos clientes, através dos fregueses, através de pessoas que se acham melhor do que a gente. O diabo quer roubar a autoridade da gente, e a gente tem que se colocar como autoridade. Às vezes a gente tem que falar, não, faz assim, faz não sei o quê. Porque a pessoa tem que entender, querido, que uma autoridade, ela tem que ser firme. Não é porque ela está contra você, ela está te rejeitando. Ela tem que ser firme, senão o diabo monta cavalo. O diabo pega todos os membros se o pastor não for firme. É sim, sim, não, não. E quando a gente vai exercer a autoridade, as pessoas pensam que a gente está criticando elas. Né? Nós precisamos compreender, querido, que nós precisamos aprender a ser gratos. E nós vamos ter que lidar com a ingratidão. Nós vamos ter que aprender a lidar com a ingratidão. Vencer a ingratidão com gratidão. Amém? E como nós estamos aprendendo isso, nós vamos pegar, levantar, e nós vamos adorar a Deus, querido, com gratidão. Sempre, querido, que você for orar, comece a agradecer, querido, por tudo que você tem, que está bom, que está certo. E se você, querido, estiver orando, sendo grato por tudo que está bom, que está certo, Deus vai olhar para você e vai falar assim, mas dá para melhorar. E Ele vai melhorar o quê? O que está ruim. Pegaram? Porque a gratidão abre portas. A gratidão, querido, ela abre portas, querido, de prosperidade, portas de alegria, portas de ministério. A gratidão, querido, ela te levanta. Ela tira você do marasmo. Se você estiver descontente com o teu trabalho, você acha que você vai trabalhar e vai produzir mais? Você acha que o patrão está com vontade de te dar aumento ou mandar você embora? Assim, querido, é com Deus também. Se você estiver buscando a Deus descontente, ingrato, não, só reclama, só murmura, só coisa, você acha que Deus quer se aproximar de você ou que Deus quer te deixar? Né? A palavra de Deus diz assim, eu, Senhor Deus, honro os que me honram. E diga comigo, honra e gratidão andam junto. Fala, ela não existe uma sem a outra. Amém? Vamos louvar um louvor de gratidão? Eu quero louvar a Deus porque hoje é dia da Páscoa, né?
Nada melhor do que nós louvarmos a Deus. Diga comigo assim: eu tenho motivo para ser grato, porque Jesus ressuscitou e Ele disse que se eu entregar minha vida para Ele e viver para a glória dEle, Ele vai me ressuscitar também. E eu vou reinar com Ele para sempre. Amém, querido? Durante 1000 anos nós vamos reinar com Jesus na terra. E depois nós vamos para o palácio celestial. Não sei como é que vai ser, querido. Porque nessa parte aí, né, depois que nós estivermos no palácio, na Nova Jerusalém Celestial, o romance de Deus, que é esse aqui, ó, ele termina assim: e a morada de Deus será com os homens. Numa versão, né, trovatiana, né, e foram felizes para sempre. Assim vai terminar o nosso romance com Jesus. Amém, querido? Jesus é o nosso Salvador. Por isso eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Mas, querido, venha agora com o coração grato, porque eu ministrei uma palavra de gratidão, né? Eu quero falar bastante de gratidão, querido, para depois eu falar pouco da ingratidão. Tá? Porque a ingratidão talvez vai machucar um pouco vocês. Mas se vocês já estiver grato, vocês mesmos vão ser meu alinhado a falar mal da gratidão, da ingratidão. Agora, se eu for falar da ingratidão primeiro, depois não vai ter nem espaço para falar da gratidão, porque vocês vão ficar muito machucados. Amém? Mas nós vamos tratar disso sim, tá? A ferida vai ter que ser exposta, porque vocês vão querer ser grato. Nós vamos ter que rasgar a ferida, expor ela, entende? Para poder nós tratarmos. Hoje a Carmen já estava contando ali, né? Que a indisposição que acorda de manhã cedo e já abre a porteira da ingratidão, já vem a murmuração do coração, né? E aí a gratidão não foi edificada para poder se livrar daquilo, e nós já amaldiçoamos o nosso dia de cara, né? Nós também vamos aprender a buscar contentamento, né? Contentamento nas coisas de Deus, né, querido? Para que você não fique gastando mais do que ganha, para depois entrar em dívida, para depois ter problema, né? Depois você fica murmurando que ganha pouco. Você não ganha pouco, você gasta errado, né? Glória a Deus. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Querido, olhe para a placa da nossa igreja, leia o que está escrito ali. Leia o que está escrito ali. Você só vai poder ser um restaurador se você tiver restaurado. Se você for, querido, uma pessoa restaurada, e isso não depende de circunstâncias da tua vida. As circunstâncias são usadas para que você seja transformado. Se você tiver, querido, restaurado, Deus vai te usar nesse ministério para restaurar multidões. Nós podemos estar aqui até em 100 pessoas, que vai ser pouco obreiro para aquilo que Deus prometeu para nós. E Deus não vai trazer gente aqui enquanto não tiver um povo aqui preparado. Esse povo precisa estar restaurado. Precisamos sermos gratos e depois estabelecermos prioridades na nossa vida, né, para poder Deus nos usar. Prioridade. Nós vemos que não temos prioridade por causa das coisas que nos abalam. Porque tudo que nos abala, na realidade, é porque são prioridades na nossa vida. Vamos dar um exemplo.
o filho do vizinho é minha prioridade? Vamos, gente? Não, né? Ele fica doente, eu nem sofro, né? Eu posso até orar por ele e tal, mas eu nem sofro. Mas se o meu fica doente, então nós vemos que temos prioridade pelas circunstâncias que estão na nossa vida. E aí nós vamos ver, né? Se o meu filho fica doente, eu largo as coisas de Deus pelo meu filho. Eu não devia fazer o contrário? Largar o meu filho por causa das coisas de Deus? Porque o meu filho, só Deus pode. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas. Então a nossa fé precisa crescer em prioridades. Nós precisamos priorizar as coisas na nossa vida. Como é que Deus vai dar um ministério para nós ao qual Ele vai superabundar em graça, em poder, em unção, em avivamento, em transformação, se nós ficarmos colocando outras prioridades à frente disso? Por isso que Jesus falou, né? Ele não falou aquele que rejeitar, ele falou assim, aquele que priorizar. E quando eu não priorizo, querido, quando eu priorizo Deus acima de tudo, eu não vou priorizar menos meu filho. Talvez eu vou priorizar até mais. Eu vou amar mais ainda, vou dar mais atenção ainda. Só que quando está ele e Jesus, você vai falar para ele, perdeu. De Jesus ninguém ganha. E nós falamos isso, né? Que de Jesus ninguém ganha, mas na prática, todo dia nós estamos fazendo Jesus perder para o nosso filho, para a nossa mãe, para o nosso pai, para a nossa finança. Nós estamos fazendo todo dia Jesus em segundo plano. Até um mal-estar, né? Hoje eu não estou legal, não vou na igreja. Porque para priorizar Jesus, você tem que saber que priorizar Jesus é priorizar as coisas dele. Porque ele, não tem como você ter acesso a ele. Você tem acesso à obra dele na terra. E ele quer que você faça parte. Como é que é teu nome, você de óculos, hein? É? Vânia, Deus quer te usar muito. Entende? Às vezes você está se sentindo murchinha, assim, como uma pessoa super insignificante, né? Eu estava olhando para você assim, né? Eu vi você uma mulher de Deus sendo muito usada com unção, com milagre. E mesmo com muita luta, você vai parecer uma super mulher. Tu não vai pensar que você não tem nem problema. Tá? Então busque a presença de Deus, do Espírito Santo. Começa com essa lição que nós estamos dando agora de gratidão. Começa a agradecer, né? Em vez de olhar para os problemas, ó, agradece aí, ó, a princesa aí no teu braço, né? Glória a Deus. Uma vez uma irmã chegou em mim, o maior problema dela era o marido. Aí eu falei para ela assim, vamos ver você sem ele, o que você vai ter falta? Aí eu comecei a falar várias coisas, né? Que se ela rejeitasse o marido por causa daquilo, ela ia perder, ia deixar de ter. E se ela fosse ter de novo, né? As lutas que ela ia ter seriam bem maior do que ela encarar aquele problema que estava vivendo. E aí eu brinquei com ela em coisas mais assim, interessante, né? Que eu falei para ela, ó, tira proveito do teu marido, vai para a galera, porque é tudo que você vai sentir falta depois sem ele, né? Então você agora olha para ele e ó, tira proveito, né? E às vezes o que a gente está fazendo? A gente está brigando, reclamando, estamos perdendo acesso às bênçãos do casamento. Por quê? Porque estamos descontentes, reclamando.
Eu gosto de tirar proveito da minha esposa, né? E com isso eu fico contente e as coisas só vão melhorando, né? Tudo que eu não posso fazer sozinho, eu aproveito a presença dela e larga a brasa. Então, queridos, se nós vermos o lado bom da coisa, nós nunca vamos perder a pessoa. Nós não vamos perder aquela bênção. O diabo quer que você perca a tua bênção. É ou não é? Tudo é assim. O contentamento aonde você está hoje, o que você está vivendo, na situação que você está, ele vai abrir as portas para Deus te dar mais. Tem umas pessoas aqui no ministério e quando eu converso com elas, só reclama. E agora eu estou tendo a oportunidade de ensinar elas. E é para vocês aprenderem. Eu quero que vocês, antes de reclamar qualquer coisa para o pastor, vocês falam pelo menos 10 vantagens. Por exemplo, você reclama do marido. Vem para mim e fala 10 benefícios que você não quer perder de jeito nenhum, que você pode ter com o teu marido em casa. E louva a Deus por isso. Depois a gente vai conversar com Deus sobre se dá para ele melhorar, né? Deus, tudo isso vai fazer ficar muito bom o teu casamento. Né? E você usou esses benefícios para se aproximar de Deus. Agora, né, você pode até falar para Deus, Deus, nisso tudo que não estou gostando, eu te louvo. Nisso tudo, não por isso. Mas eu gostaria de te louvar, né? Por isso também. Porque digam comigo, a Bíblia, fala aí, ela não ensina dar graça por tudo. Ela ensina dar graça em tudo. É diferente, não é? E a gratidão faz você ser aceito. Faz a pessoa querer mais te abençoar mais ainda. Faz você ter acesso às pessoas. A ingratidão faz você perder o acesso a propósito, a pessoas, a autoridade, a quem pode te ajudar. E nós temos que ser muito gratos a Deus, porque Ele tudo pode. Diga comigo, Deus tudo pode. Glória a Deus. Amém? Então, olha bem, toda vez que você for orar, ore colocando Deus no lugar dele, reconhecendo ele, né? Quando você vai conversar com o prefeito, prefeito, eu louvo a Deus, porque você é o prefeito da cidade, você é a autoridade máxima da cidade. Quando você faz isso, você está honrando e abrindo quero te agradecer, né? Porque o lixeiro está passando certinho lá em casa. A minha rua estava esburacada, o senhor recapeou. O senhor tem administrado aqui, eu tenho ficado sabendo que o senhor não roubou aos cofres públicos. Parabéns. Quero dizer para o senhor que eu amo o senhor e que eu oro pelo senhor. Estou muito feliz com o teu coisa. Aí eu posso depois falar para ele, eu tenho um pedido para te fazer. O que é? Tem um buraco em tal lugar. Já quebrou um monte de carro lá. E eu precisava que o senhor me ajudasse nisso. Tem como? O que vocês acham, gente? Agora, já pensou? Prefeito, o que você faz aí? Tá aquele buraco lá, quebrou um monte de coisa lá. O que aquele prefeito quer com você? Assim, querido, você lida com o teu pai, com a tua mãe, com o teu pastor, com o teu patrão, com todo mundo, tem que ser assim. E eu estou ensinando você a buscar Deus
Então, olha bem, a Bíblia, quem trouxe o conhecimento de Deus para nós? Quem trouxe? Quem trouxe na Bíblia? Primeiro cara, que trouxe conhecimento de Deus para nós foi Noé. Entende? Noé. Depois veio Abraão, Isaque e Jacó. O povo de Deus, até hoje, eu fui orar com o assembleiano lá no monte, eu falei assim, Deus, como é que eles oram? Então o meu irmãozinho, o irmão Roberto, que me ensinou a orar no monte, que eu aprendi a orar com ele, aprendi a orar, pentecostal, ele dobrava o joelho e falava assim, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E eu ficava prestando atenção àquilo. Eu falava, eu preciso levantar a bola de Deus para ele saber que eu estou elogiando Ele, que eu estou honrando Ele, que eu estou grato a Ele, que eu estou contente com Ele, que eu estou reconhecendo, que eu não existiria sem Ele, Então eu vou levantando a bola de Deus. E Deus vai crescendo, vai crescendo. Aí a Bíblia diz, que Deus se aproxima de quem se aproxima dEle. Por isso que Deus fala, eu honro quem me honra. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Amém, querido? Glória a Deus. Por isso que é ser grato. Quem é grato sempre está na presença de Deus. Quem murmura, perdeu a presença de Deus. Glória a Deus. Chegue mais perto, por favor, tem gente afastada aí. Vamos então, diga comigo assim, eu vou cantar com gratidão, porque Jesus pagou um alto preço por mim. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou animado, eu estou sentindo uma unção de Deus aqui, querido. Estou sentindo uma unção de Deus aqui, amém? E você vai sentir também. Glória a Deus. Eu quero exaltar o meu Senhor essa noite. Eu quero glorificar Ele. Eu quero, querido, levantar o nome dEle no nosso meio. Eu quero fazer dele, querido, a pessoa mais importante, querido, do universo na minha pessoa. Eu quero que Ele me absolva. Eu quero amar Ele também. Digo assim, eu quero amar a Jesus como Ele me ama. Amém, querido? Glória a Deus. Agora diga assim comigo, Jesus, eu saí da minha casa para vir aqui te ver, te tocar. Eu quero receber de ti, Jesus, meu Criador, meu Deus Todo-Poderoso, Filho do meu Pai Celestial, que me dá o Espírito Santo, que é a sua presença manifesta. Jesus, toda a honra, toda a glória, todo louvor, eu dou a ti. Amém? Fala assim, eu não quero ser religioso. Eu quero ser uma nova criatura. Aleluia. Glória a Deus. Vamos. Essa ele venceu a morte. O rei ressuscitou. Lembra qual? Para sempre, para sempre. Senhor, nós vamos cantar essa canção, Pai, te dando louvores por esse culto, Deus, de Páscoa e de Santa Ceia. Senhor, nós declaramos, Senhor, que o Senhor é o centro do culto.
O Senhor é a razão de nós estarmos aqui. Senhor, eu quero te dizer, Deus, que nós queremos, Senhor, nos aproximar de Ti. Estamos aprendendo, Senhor, a ser grato. Que o Teu Espírito, Deus, nos ensine, Pai, a sermos gratos. Glória a Deus. Pensem um pouco, querido. Olha bem, nós vamos continuar adorando. Nós vamos adorar um momento aqui de joelho. Pensa comigo. Nós nascemos para quê? Para morrer. Todo ser humano que dele nasce para morrer. E a morte, após a nossa morte, tem uma sentença de condenação, porque todos nós pecamos. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Deus fez todas as coisas para a glória dele, mas o homem desviou. Então, para nós, querido, não tinha esperança. Você podia lutar nessa vida, querido, mas você tem que lutar para permanecer vivo, mas não tem jeito, você vai morrer. E você luta aqui para ter uma vida boa, querido, mas você vai morrer. E não vai levar nada. Então, não existia esperança, nem para o pobre, nem para o rico, nem para o sofredor, nem para o cara que vive gozando a vida. Não existe esperança. Até que Jesus vem. Até que Deus, querido, Ele resolve o nosso problema. Nós queremos ser felizes. Nós queremos vencer. Mas tudo é mentira e ilusão. Tudo é passageiro. Mas de repente Deus manda o seu filho. E o salário do pecado, querido, a sentença nossa era morte. E morte eterna, separado da graça de Deus, separado do amor de Deus, para sofrer o juízo da justiça de Deus. Cada um vai pagar por tudo que fez, de bem ou de mal. E vai receber castigos. Mas Jesus veio e levou sobre ele todo o nosso castigo. Todo. Que amor é esse? Que Deus amou o mundo de tal maneira que não negou, antes entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, porque todos nós iríamos perecer, mas tenha a vida eterna. A vida eterna no original chama Zoe. Zoe significa plenitude, pleno, pleno em saúde, pleno em alegria, pleno em perfeição, todos os órgãos perfeitos, pleno, imortal, pleno em riqueza, coisas materiais mesmo. O ouro e a prata é do nosso Deus. Os anjos são nossos servos. E tudo isso nós recebemos de graça. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão.
quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em nós. Nós temos que ser uma família bem ajustada. Por isso nós temos que amar um ao outro. E nós vamos ter que ter bons olhos, muito amor. Porque Jesus vai vir buscar sua noiva, sua igreja. Eu aprendi uma coisa, né? Quando eu saí da igreja metodista, eu não podia prejudicar aquela igreja. Eu não podia falar mal dela, de nenhuma igreja. Porque ela é parte da noiva de Jesus. Então começa-se um novo ministério, porque Deus tem um propósito e um plano, que também Deus ama esse ministério. Eu não posso tocar nesse ministério, eu não posso prejudicar. E quando eu não estou amando as pessoas, estou descontente com elas e murmurando e falando mal, eu estou ferindo, machucando, dividindo a noiva de Cristo. Se eu estou lá é a mesma coisa, se eu estou aqui é a mesma coisa. E ser servo de Deus, querido, é fazer de tudo para amar a noiva de Cristo. Nós vamos num lugar, querido, numa igreja, nós estamos indo num lugar que é a obra do Senhor. E ali nós vamos ter que ser bênção. E nós temos que dar graças a Deus, né, pela igreja que nós frequentamos. Nós temos que estar contentes. E depois você vai ter que dar graças a Deus, né, pela tua esposa, pelo teu marido, pelo teu filho, pela tua casa, porque foi Deus que te deu. Temos que dar graças a Deus, né, querido, pelo nosso trabalho, porque foi Deus que nos deu. Se você estiver descontente com alguma coisa, eu vou pedir para você ajoelhar e pedir perdão para Deus. E vamos agradecer. E depois nós vamos cantar aquela canção, ó. Deus enviou. Mas dobre o joelho agora, querido, e pede perdão para Deus pelo descontentamento. Que você tem da tua igreja, do teu pastor, do teu patrão, da esposa, do esposo, das pessoas. Em meio a tudo que as pessoas fazem para nós, né? Vamos dar graças. Glória a Deus. Senhor, eu te peço perdão, Pai, por mim e pela tua igreja. Pelo descontentamento, Pai, que às vezes nós temos, Deus, com as autoridades da nossa nação. Pelo descontentamento, Pai, que nós temos, Deus, pela economia da nossa nação, pelos impostos que nós pagamos. Descontentamento que nós temos, Pai, pelos irmãos, Pai, que um não honra o outro. Pelo descontentamento, Pai, do ciúme, da inveja, da competição dentro da igreja, que tem nos cegado, Deus, ao ponto, Pai, de nós, ó Deus, não vermos, Pai, que é a arca que nos leva para o céu, que é o trem da viagem segura, é a nossa igreja. Te louvo, Deus, porque o Senhor nos deu esse lugar, o Senhor nos deu essa igreja.
Te louvo, Deus, porque nós podemos voltar para Ti, Pai, te agradecendo, Deus, pelos irmãos que vêm. Às vezes, Pai, tem irmãos que vêm dar muito trabalho, mas eles vieram, Pai. E se eles não vieram, o culto não seria igual, Pai. Não seria o mesmo. Cada rostinho é importante. Cada vida é importante. Cada alma é importante. Pai, eu te louvo, Deus, porque o Senhor tem um plano para cada um de nós. Que nós somos a nossa melhor versão, Senhor. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Te louvo, Deus. Te louvo, Deus, pelos ganhos. Te louvo pelas percas, Pai, porque nós não perderíamos se não tivesse para perder. Te louvo, Pai, pela vida. Sobretudo, Deus, eu quero te louvar, Pai, porque eu quero ir morar no céu. Eu quero te amar como o Senhor me amou. Quero te honrar, Pai, como o Senhor me honrou, me valorizou. Te amo, Pai. Te amo, Deus. Te amo, Pai. Vamos cantar de joelho. Deus enviou aleluia. O Senhor é bom, Pai. Sua misericórdia dura para sempre. Não tem coisa melhor do que o teu Espírito, Pai. Filho amado, para morrer em meu lugar na cruz pagou por meus pecados, mas Jesus vigiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive.
viver no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, Mas eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Toda a honra, Pai, toda a glória, todo louvor nós damos a Ti, ó Deus. Toma minha vida em Tuas mãos, Pai, para que eu seja, Deus, um vaso de honra nas Tuas mãos, Pai. Para que eu possa, Deus, Te honrar, Pai, todos os dias da minha vida. Que eu possa Te servir, Pai, de todo o meu coração. Que Tu seja a razão, Pai, de eu levantar, de eu trabalhar, de eu cuidar da saúde. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Deus, essa família, Pai, que pediu oração, Pai. A Vivian, Pai. Eu quero, Pai, colocar ela e a família em Tuas mãos. Peço a Deus que o Senhor, Pai, que Ele entre nessa casa, nessa família. Porque ela pediu oração, Pai. Porque ela está com fé, Senhor, de que o Senhor pode, Deus, resolver a causa deles. Eu não sei o que é, Pai, mas eu estou declarando, Pai, que seja feito conforme a fé dela, Pai. Pois ela pediu, Pai, para nós orarmos, e eu abençoo, Pai, a família dela. Que os problemas sejam resolvidos, Pai. Que o mal seja tirado. Mas que a graça, Pai, o amor, Pai, a solução do céu, Pai, chegue nessa casa, através dos Seus anjos. E que nós possamos ouvir o testemunho, Pai, que o Senhor entrou lá dentro e abençoou. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos servir a ceia? A presença de Deus, né? Está forte aqui. Está gostoso. Uma das coisas que a gente tem que aprender, né? É quando a gente vem na igreja, a gente nota que o clima está diferente. A gente tem que tirar proveito. Né? Ela cantava uma canção, né? Move as águas, Senhor. Move as águas. Então essa canção ela começa assim, ó. Quanto tempo eu esperei. Chegou a minha vez. Hoje é meu dia. Jesus está aqui. Então, como Jesus está aqui, né? Aproveite. Aproveite, né? Porque agora Ele pode mover as águas, né? E é legal, gostoso. Quanto nós não demos graça, né? Que muitas coisas na nossa vida foi resolvido em oração quando nós estávamos no culto, né? E que Deus moveu, né? E nós não sabemos. Esses tempo atrás, né? Isso acontece direto, nós nem ficamos sabendo, né? Mas esse tempo atrás nós fomos em Abatiá e entrou 3
porco parecia, meu Deus, era muito grande que esse porco. E eu brequei o carro, né? E o carro ficou cheio de pelo, mas foi um risco no carro, tudo, né? Mas chegou a bater nos porcos. Chegamos lá e entendemos, né? Que aquilo foi uma batalha espiritual, porque algo Deus iria fazer naquele lugar. Estava havendo uma batalha espiritual, no mundo espiritual. Chegamos lá, nós fizemos um trabalho e uma das pessoas que estavam lá, o Dorival, foi falando para ela assim, ó, Deus está livrando você da morte. E você só se livrou da morte porque você veio hoje aqui. Mas se nós não tivéssemos ido lá também? Né? Então Deus, ele prepara momentos especiais. E o diabo, querido, ele fica lutando para as pessoas não virem no culto. Para segurar você para não vir. Porque ele sabe o movimento que vai ter aqui. E ele tem medo de você tirar proveito. Então não é... priorizar o culto não é ser uma coisa assim... quer dizer, a pessoa fala, mas o pastor não me entende. Tem tal problema, não pude ir por causa disso. Né? Não, quem não entende é você. Que falta. O pastor entende. E eu imagino a luta que é espiritual para você. Principalmente quem mais precisa de estar aqui. Imagino e sei como é que é a luta. Sei como é que o diabo age. E nisso, né, a pessoa não sabe o que perdeu. Porque Deus tem momentos. Essa noite mesmo Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio. Porque quando a palavra ela nos corrige sem propósito. A correção dela é uma coisa. Mas o benefício, o bônus que você recebe por isso, ele pode ser imensurável. Pode ser algo muito, muito grande, muito forte. Amém? Vamos servir a ceia. Eu quero que você traga o teu dízimo e tua oferta, antes de nós pegarmos a ceia, e você coloque a mão aqui, ó, e fala assim, Deus, eu quero o bônus da minha oferta, do meu dízimo. Eu quero que o Senhor faça transbordar as minhas finanças para mim não me preocupar com isso. Porque eu quero te servir. Sem ter problema com dinheiro. Pai, pega essas palavras minhas como oração. Não deixa o teu povo, Pai, ter necessidade financeira. Para que nós possamos, Pai, não ter problema com dinheiro, Pai. E aí, Pai, as nossas finanças serem para abençoar a tua obra, Pai, e não para dar prejuízo na tua obra. Nós queremos, Pai, abençoar a tua obra, Pai, não dar prejuízo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ser participante, Pai, com a vida, com a finança que o Senhor nos deu, Pai. Por isso, Deus abençoa nossas finanças. Em nome de Jesus, Pai. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso, como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, esta é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, esta é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso.
encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Tudo o que tenho derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Glória a Deus. Aleluia. João, Evangelho de João, 6:47. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida que os antepassados de vocês, comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu. E quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para o mundo, para que o mundo tenha vida, é a minha carne. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Jesus, porque tu és o pão da vida, tua carne, Jesus. E o Senhor Jesus mesmo, o Senhor deu ordem para nós, Pai, quando nos reunimos para celebrar, Senhor, um momento, Pai, para lembrarmos do que o Senhor fez por nós e que o Senhor voltará. E o Senhor pegou o pão, partiu e disse assim: esse é o meu corpo que é dado por vós. E hoje, Jesus, nós estamos na Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa, ela não é aquilo que o povo comemora. Mas a Páscoa é o que o verdadeiro de Deus comemora, que é a sua morte, Jesus, e ressurreição. O Senhor morreu, Jesus, por nós, mas o Senhor ressuscitou no terceiro dia. Jesus, nós estamos gratos, felizes,
alegres, porque nós temos esperança. Nós não somos como aqueles, Jesus, que não te conhece, que não tem esperança. Nós temos certeza, Jesus, que o Senhor vivo está e também nos buscará, e que nós viveremos felizes para sempre. O Senhor é o nosso maior galardão, é o nosso maior tesouro. Jesus, eu te dou graça, Jesus, porque nós podemos fazer isso com propriedade. Este é o pão vivo que desceu do céu, a tua carne, Jesus, que nós lembramos, Jesus, com esse pão que nós comemos agora, em nome de Jesus, para a glória de teu nome, Jesus. Amém. Jesus, teu sangue leva-me além. Jesus, teu sangue nos cobre. E a Páscoa, Jesus, nós aprendemos que a Páscoa significa passar por cima. O anjo da morte não pega nós, porque nós temos o sangue do Cordeiro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado. Este é o sangue da eterna aliança. Preço pago. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Jesus, eu tomo o cálice da nova aliança em gratidão a Ti. Consagro a Ti, Jesus. Amém. Praticar os dons de profecia, os dons de intercessão. Glória a Deus, né? Eu acho que mais uns 10 dias nós já vai estar com o climatizador aqui, já vai melhorar um pouco aqui dentro. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Ninguém merece calor, né? Glória a Deus, né? Nós não tem que ser treinado, né? Para sofrer calor, né? Não precisa ser treinado, né? Glória a Deus.
Aleluia. Vamos adorar, Lu. Quero terminar com louvor, Lu. A não ser que você põe o eletrônico aí, né? Glória a Deus, né? Ó, nós vamos adorar e você vai depois receber oração. Você vai orar pelas pessoas também. Aproveite que esse é o momento de vocês, tá? Vocês estarem orando pelo outro. Não vai embora, querido, sem pegar a bênção. Tem aquela canção que fala: Jacó segurou o anjo não deixou, né? Então, você tem que segurar o anjo. Aproveita o momento aqui, não vai para casa sem a sua bênção. Amém, querido? É mais ou menos assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode ir, Lu, por conta aí. Agora é. Pode ir. Hã? Não, pode ir. Canta que está no coração, hein? Uma de oração, sim, do Espírito Santo, uma canção. Hoje eu não vim inspirado para... Mas a presença de Deus está boa, hein? Glória a Deus. Essa semana os cultos vai ser normal, tá? Daí na outra semana, aí nós vamos fazer uma programação com o Robert, tá? O culto dele, o primeiro culto vai ser onde? Em Abatiá ou Santa Amélia? Santa Amélia. Depois, daí vai ter na sexta-feira, vai ter lá na chácara, né, da Jane com o gordo ali, tá bom? Aí, ó, vamos convidar a gente, tá, gente? Pode já começar a fazer propaganda, né? A gente fazer, né, ganhar alma para Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te exaltamos. E a tristeza salta de alegria diante do meu Deus. Isso. E a tristeza salta de alegria diante do meu Deus. Imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Imagine só o que eu farei diante do meu Deus. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Como um filhote de um boi selvagem, eu saltarei. E como a coça anseia pelas águas, eu correrei pra ti, Senhor. Como um filhote de um boi selvagem, eu saltarei. E como a coça anseia pelas águas, eu correrei pra ti, Senhor. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Com um pulo de alegria, lado de vitória eu vou. Com um pulo de alegria e brado de vitória eu vou. Com um pulo
pulos de alegria e brados de vitória eu vou. Com pulos de alegria e brados de vitória eu vou. Eu vou seguir a Jesus. 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 Ele é minha rocha, Ele é meu escudo, Ele é a minha fortaleza. Ele é minha rocha, Ele é meu escudo, Ele é a minha fortaleza. Ele é minha rocha, Ele é meu escudo, Ele é a minha fortaleza. Ele é minha rocha, Ele é meu escudo, Ele é a minha fortaleza. Aleluia. Aleluia. Agora nós precisamos do Espírito Santo, Lu. Ele já está. O Espírito. Te amo, Espírito Santo. Espírito Santo, nós precisamos de Ti para nós orarmos, para nós sermos usados. Porque a própria palavra diz, Espírito Santo, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Te amo, Espírito Santo. És a minha riqueza. És o tesouro que o Pai põe no meu coração. Todo movimento é teu, ó Espírito Santo. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, porque o próprio Senhor Jesus disse: eu voltarei. E vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Então você é a única esperança que nós temos, Espírito Santo de Jesus está em nós. Porque o Pai, o Filho e o Espírito são o mesmo Deus. O Espírito do Senhor é o Espírito de Jesus e do Pai. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Feche teus olhos. Converse com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele está presente. Ele só precisa que você fale: pode entrar, que a casa é sua. O sacrifício vivo se entregou para Deus. Tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, Tu pode vir, Espírito Santo. vento soprar, tudo vai se mover. Porque o sacrifício foi feito. Tudo volta ao lugar. A nossa Páscoa Quando o vento soprar, aconteceu há 2000 anos atrás. E o Espírito foi derramado. Com fogo, com glória, porque o sacrifício foi feito neste lugar. Eu te quero, Espírito Santo, com seu poder e sua graça. nós queremos te honrar, Espírito Santo, te exaltar por causa do Mestre, de Deus.
mamae candere chorei, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre os nossos corações, vem, Senhor. Sobre todas as nações, vem, Senhor. sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora delego em sua luz. Foi na cruz, de um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora lego em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecer, ser. Letra, foi na cruz.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecer esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Senhor, o teu Espírito desceu sobre nós e nos deu vida. E a fé, Pai, no que Jesus fez por nós e no Jesus vivo que está agindo no meio de nós, presente em nós, é a nossa maior alegria, nosso maior tesouro, Pai. Deus, nessa fé, Pai, eu ordeno agora que o poder das trevas caia por terra, em nome de Jesus. Tudo que o inimigo faz, de perto e de longe, contra nossas vidas, caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo influencia para dar prejuízo, para trazer obra maligna sobre as nossas vidas, caia por terra em nome de Jesus. Estou orando, Pai, por aqueles que não veio no culto também, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cubra eles, proteja eles. Oramos, Deus, pela nossa cidade, Pai. Cubra a nossa cidade, Pai, com o sangue de Jesus. Todo sacrifício que o inimigo, Pai, recebeu, nós anulamos pelo sangue de Jesus. Toda feitiçaria, bruxaria, olho gordo, inveja, Pai, sobre as nossas vidas, sobre nossa cidade, sobre nossa região, caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, que os céus, a terra, e todos os lugares, Pai, a Tua presença esteja a nosso favor. Em nome de Jesus, Pai. Pai, abençoa o nosso trabalho, aonde nós podemos ser realmente transformados, Pai. Abençoa a nossa casa, Pai, aonde nós realmente, Pai, podemos revelar quem nós somos, Pai. Então, verdadeiramente, nós temos que viver a Tua palavra na nossa casa. Abençoa a nossa igreja, Pai, que aonde, Deus, nós somos feitos, Pai, família Tua, Pai, para morar no céu, como um só corpo, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Deus, cada um que veio aqui hoje, Pai, principalmente aqueles que começaram há pouco tempo, Pai.
para que eles comecem a ver a diferença, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a tua igreja, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o teu amor, Pai, que consola, Deus, que a comunhão do teu Espírito, Pai, que nos guia, Pai, esteja conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. Amém? Glória a Deus.